Bem-vindos ao 12º objeto de aprendizagem. Continuamos com o módulo 6, Estrutura do ritmo visual. Hoje vamos falar sobre os tipos de planos, movimentos de câmara, enquadramento, proporções e foco. Comecemos pelos tipos de planos. O plano de filmagem é o planeamento das ações que irão ser realizadas durante as gravações de filmes ou vídeos. Este planeamento é feito pelo realizador da produção e o seu principal objetivo destes planos é ter o máximo controle dos vários elementos envolventes e também para que os envolvidos tenham uma noção de como as cenas vão acontecer. Estamos agora aqui a ver uma imagem que fala sobre os principais planos e as suas siglas. Plano conjunto ou geral mostra uma paisagem ou um cenário completo. O plano médio mostra um trecho de um ambiente, em geral com pelo menos um personagem num quadro. O grande plano mostra o rosto de um personagem. O plano de detalhe mostra a câmera quando enquadra uma parte do rosto ou do corpo, como por exemplo um olho, uma mão, um pé. Temos também o plano de conjunto, que é um ângulo visual aberto, onde a câmera revela uma parte significativa do cenário à sua frente. A figura humana ocupa um espaço relativamente maior na tela e é possível reconhecer os rostos das pessoas mais próximas à câmera. O chamado plano americano é quando a figura é enquadrada do joelho para cima. O primeiro plano é quando a figura humana é enquadrada do peito para cima, mas também pode ser chamado de close-up ou simplesmente de close. E por fim temos o ângulo normal, que é quando a imagem está ao nível dos olhos da pessoa que está a ser filmada. Vamos então agora falar sobre os variados movimentos de câmera. Mas vamos então perceber o que é que são movimentos de câmera. Estes movimentos são ações executadas com uma câmara através de mecanismos como, por exemplo, gruas, para modificar o enquadramento de uma cena ou acompanhar a ação das personagens de um filme ou vídeo. Temos então três movimentos de câmara. A primeira, a panorâmica, que é um movimento executado por uma câmara girando sobre si própria, para cima ou para baixo ou para os lados. O movimento é o travelling, que é o movimento no qual a câmara se aproxima ou afasta-se dos elementos de uma cena de forma linear, para os lados, para a frente, para trás ou para cima e para baixo. E por fim temos o zoom, que é a mudança de enquadramento no decorrer de uma cena, manipulando as lentes de uma câmera. Na nossa videoconferência, iremos ver um exemplo de um filme onde poderemos analisar todos esses movimentos de câmera. Vamos então falar sobre os erros de enquadramento e através também de um filme onde vai ser apresentado na nossa videoconferência, iremos também perceber melhor do que é que se trata um enquadramento. Mas falemos sobre o enquadramento e vamos dar um exemplo. O enquadramento é como uma moldura que define os limites do quadro. A sua primeira função é recortar parte daquele mundo que está sendo representado. E esse recorte deriva do nosso dentro de campo e fora de campo. O que é o dentro de campo? Ora, nós poderemos definir o dentro de campo como que dizendo respeito àquilo que visualizamos na imagem, o que foi privilegiado pelo enquadramento. Enquanto o fora de campo é uma extensão que presumimos existir para além do que é mostrado.
Esta imagem, apesar de vermos apenas o Jack e a Rose, sabemos que eles estão posicionados à frente do navio e rodeados pelo oceano. Essa construção do espaço é resultado principalmente dos planos apresentados anteriormente, como a caminhada dos dois até à proa, ou até mesmo planos gerais que localizavam dos dois já naquele lugar. E o que são as proporções? Ora, no cinema, as proporções é a relação matemática entre as duas dimensões. São as medidas, geralmente obtida pela divisão entre as medidas da largura e da altura. Pode ser representada por um número, com duas casas decimais, ou pela relação entre dois números inteiros, como vemos aqui pela imagem. Estas proporções são utilizadas nos monitores de cinema, de televisão, no computador, na ortografia, etc. Por exemplo, no cinema, as proporções mais comuns são o 4:3, que também pode ser chamada de janela clássica, e que é a proporção que é mais usada nas televisões e nos monitores do computador, bem como no cinema, em filmes produzidos por volta dos anos 50. A proporção 7:3 é também conhecida por janela panorâmica. Ora, esta medida passou a ser utilizada no cinema a partir de 1950. E é um processo caro e que precisa de equipamento especial, tanto na gravação como na projeção. A proporção 5:3 tem como nome alternativo janela europeia e tornou-se medida padrão do cinema europeu a partir dos anos 60. E temos a famosa 16:9, que é uma proporção usada na televisão de alta definição, que foi adoptada em 1980 e a partir de 2003 começou também a ser usada em monitores de computador. O foco. O que é o foco? Ora, o foco na fotografia é o ponto mais nítido da imagem, onde a lente concentrará os seus esforços para dar ênfase a um objeto, pessoa ou situação registada. Na fotografia, podemos utilizar o foco de duas maneiras, ou o automático ou o manual. No modo automático, as configurações da câmera ajustam o melhor ponto de iluminação para definir um foco, enquanto o manual é ajustado ao girar o anel de focalização da lente até obter a nitidez desejada. Vamos repetir a frase da última sessão, que é: não tenha medo da perfeição, você nunca irá alcançá-la. Salvador Dalí. Obrigado e até ao próximo objeto de aprendizagem.